Seja bem-vindo aqui no canal. Se você é novo aqui, não me conhece, meu nome é Luiz Novaes, tá? Eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, somos irmãos. Se ainda não é, eu te convido a confessar. Vou te explicar melhor o porquê eu estou falando isso agora, mas no início agora eu quero expor para você como orar corretamente e sempre ser atendido por Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas dizendo que Deus responde de algumas formas diferentes e que ele pode dizer sim, ele pode dizer não e ele pode dizer talvez. É muito importante a gente entender bem esse tema, porque a oração é um tema fundamental na nossa vida. A oração é fundamental, porque a oração fala de relacionamento, né? É a forma como eu falo ao meu Deus e como eu percebo as respostas de Deus ao meu coração por meio da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu imagino que quando você ora, você receba respostas. Muitas respostas acontecem no momento mesmo da oração. Outras você percebe no dia seguinte ou depois de um tempo. Mas isso tem a ver com o relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Outra coisa que é muito importante nós prestarmos atenção é que toda a interpretação que nós fazemos da nossa vida e do que as pessoas falam tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós não podemos entender a nossa vida de acordo com a opinião das pessoas ou com as experiências que nós temos ou que alguém teve. Nós temos que analisar também essa questão da oração pela palavra de Deus. E é isso que eu vou te mostrar agora. A gente vai ver se é correto dizer isso que tantas pessoas ensinam por aí, sobre Deus dizer sim, Deus dizer não e Deus dizer talvez. Isso tem base bíblica? Primeira coisa é que no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha, por esse texto você vê que essas pessoas eram muito carnais e eram pessoas que faziam parte da igreja. Olha o tom com que o Espírito Santo se dirigiu a esse povo. Disse que eles viviam em inveja, em guerras, e aí prossegue no versículo 2. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Vou parar por aqui. Quero mostrar para você aqui, primeira coisa, aqui está dizendo que muitas pessoas não têm porque não pedem. Então, primeira coisa, eu para receber, eu preciso pedir, para receber da parte de Deus. Eu devo pedir. Existe um encorajamento na Escritura sobre pedir. O outro ponto que nós precisamos ver para que a gente possa receber essa segunda situação foi de que pedem e não recebem porque pedem mal, por seus próprios prazeres, são desejos egoístas. Então está dizendo o seguinte: se eu quero orar, pedir para receber, eu preciso pedir, mas não posso pedir de forma egoísta. Não posso pedir só olhando para dentro de mim, porque eu quero, o que eu gosto, ignorando que existem pessoas e tendo a motivação errada. Pedir apenas para o meu prazer é pedir com uma motivação errada. Eu não posso pedir nada apenas para o meu prazer. Eu tenho que olhar o ponto de vista de Deus a respeito daquilo que eu estou pedindo e eu tenho que olhar se isso também faz bem para mim e se faz bem para as pessoas que me cercam. Eu não posso fazer algo mal para quem me cerca. Eu tenho que viver pautado em amor. Então eu tenho que pedir pensando nisso. Esses são os primeiros pontos que eu queria mostrar para você. Agora a gente vai entrar propriamente na questão da resposta da pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é: tá certo dizer que Deus diz sim, não e talvez? Quero ler com você o texto de João capítulo 15, a partir do versículo 7, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse capítulo 15 de João fala sobre a videira. Jesus é a videira e nós somos ramos. E ele está falando que se nós estivermos realmente na videira, nós vamos dar fruto, mas não apenas fruto, muito fruto. E ele fala que aquele que dá fruto, o Pai vai podar.
Em algumas versões usa a palavra limpar. Então você poda ou limpa, e aí você vai dar mais fruto ainda, não pelas suas forças ou pelo seu esforço. Você vai dar fruto porque você está ligado à videira. E a videira é Jesus, Jesus é a palavra de Deus, ele é vida e é espírito. Então ele libera para você vida e espírito, e você vai começar a ser transformado por dentro, e isso vai gerar ações alinhadas com a palavra, ações de amor, de obediência. Então, ele está dizendo aqui no versículo 7 que eu li, né? Se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, ele diz assim: pedirão o que quiserem e será concedido. Você percebe que ele fala: pedirão o que quiserem, vai ser o que eu quiser. Mas ele diz que isso acontece de que eu recebo tudo o que eu quero e peço quando eu estou nele. E as palavras dele estão em mim. As palavras aqui a gente pode entender de duas formas diferentes. Primeiro nível é: a palavra escrita de Deus está em mim. Ela está na minha mente. Esse é um nível. O outro nível mais profundo é: as palavras dele passaram pela minha mente, entraram no profundo de quem eu sou, no profundo do meu ser, entraram no meu espírito. As palavras dele estão trabalhando em mim de forma poderosa, estão construindo o meu espírito, estão me tornando maior espiritualmente, porque nós fomos convocados para crescer, para poder atingir a estatura de Jesus, que é o varão perfeito. Então, se ele fala que é para a gente crescer em direção à estatura de Jesus, é porque isso é possível e é o coração do Pai. Ele tem esse projeto, que eu e você possamos crescer até atingir a estatura de Jesus. Estamos aqui para crescer. Então, o texto que nós lemos fala que se eu permanecer em Jesus e as palavras dele estiverem em mim, tudo o que eu quiser, eu vou pedir e eu vou ser atendido. Eu não vou ler para você diversos outros versículos que dizem a mesma coisa. Tudo que você pedir vai ser feito. Tudo que você pedir, creia que já recebeu e assim vai ser feito. Todos esses versículos de Jesus que falam sobre oração, ele fala que tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem, tudo que vocês quiserem, receberão. Esses textos não deixam margem para dúvida quanto ao fato de que Deus dá tudo o que nós pedimos. Não tem espaço para dúvida. Essas explicações que dizem que Deus diz sim, diz não e diz talvez, estão alinhadas com o que a gente leu? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Nós precisamos de alinhar a nossa fé com o que está ali no texto. Ó. Tem que ter fé, meu irmão. Você tem que ter fé. Ou a palavra é verdade ou não é. Se ela é verdadeira, nós temos que dizer aquilo ali. Ó. Deus sempre diz sim. Agora, o que eu preciso de fazer para me alinhar com a palavra? Isso é um segundo momento, isso é uma segunda questão. Mas a resposta sobre a pergunta, se Deus me dá tudo o que eu peço, a resposta é positiva. Ele dá, e não apenas dá, ele dá no momento em que você ora. Para isso eu preciso de estar em Jesus, eu preciso de ter as palavras dele arraigadas no meu coração. E quando eu oro para alguma coisa que é para aquele momento e eu não recebo e não acontece, o que aconteceu? A palavra diz que tudo aquilo que eu disser com fé, se eu não duvidar no meu coração, vai acontecer. Quando não acontece, o que está faltando é fé. A fé é que tem esse poder de fazer acontecer. A fé e a dependência de Deus, a direção de Deus dentro de mim. Se eu digo algo sintonizado com Deus e determino algo sintonizado com Deus, impelido pelo Espírito Santo, porque a palavra está habitando em mim e atuando em mim de forma poderosa. Se eu estou conectado, tudo que eu disser vai acontecer, conforme a minha fé. Se não tiver fé, não vai acontecer. Tem algumas explicações que vão dizer que não aconteceu porque Deus não quis, mas o que a palavra diz não é isso. A palavra diz que tudo o que você disser com fé, se você disser a esse monte, saia daqui e vai para lá, ele vai, desde que não tenha dúvida no nosso coração.
Jesus matou aquela figueira, não foi à toa. Ele mostrou o poder das palavras dele, o poder da fé que foi entregue na nossa mão, por meio do Espírito Santo que está em nós, por meio da conexão que nós temos com o Deus Criador do universo. O Espírito Santo está em nós, o poder dele está em nós, de acordo com a nossa fé. E o que eu quero te mostrar, irmão, é que esse texto aqui de João, ele deixa claro, ele não dá margem para essa história de sim, não e talvez. Ele te dá na hora que você ora. Você já pode orar e no final dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouviu e já me deu o que eu estou te pedindo. O que vem depois podem ser ações que você vai precisar de executar, pode ser coisa que você tem que fazer, você tem que procurar uma pessoa, você tem que conversar com uma pessoa, mas no momento em que você pediu, Deus, ele te atende. Se você estiver com as palavras dele se movendo no seu interior. Eu creio que aqui nós estamos falando de dois tipos de palavra. Uma palavra é a palavra escrita. Esse é o nível mais superficial. Ele é importante, ele é necessário. Mas tem um nível mais profundo, que é esse o nível que eu creio que nós teremos uma conexão tão forte que tudo que pedirmos, nós receberemos. É o nível em que a palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo, é a ministração do Espírito Santo, sutil, no nosso coração. Quando a gente chega nesse nível de ele sussurrar e a gente conseguir perceber e identificar e obedecer, nós teremos uma conexão tão sensível com a voz do Espírito Santo que nós seremos movidos pela voz dele, até mesmo na nossa oração. Então nós teremos conexão, nós não pediremos a Deus algo para o nosso próprio prazer, não vamos pedir de forma egoísta. Vamos pedir algo que nós queremos, mas que está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida e de acordo com a palavra dele também escrita. Entende? Então, guarde isso no seu coração. Não tem história de sim, não e talvez. O que a palavra diz é que tudo o que quiserem, aqui, ó, vou ler de novo. Tudo pedirão o que quiserem e será concedido. Confesse a palavra. Diga aí, tudo o que eu peço ao meu Pai, ele me dá. A palavra de Deus está em mim e tudo o que eu peço, ele me dá. A palavra de Deus está em mim, no meu interior. Eu vivo para agradá-lo, eu vivo para honrá-lo, eu busco o Senhor de todo o coração. A palavra dele habita em mim. Eu estou buscando viver como Jesus viveu. Eu tenho confiança de que tudo o que eu quero e peço a ele, ele me dá. Porque essa é a palavra dele. Essa é a palavra. Nós vivemos pela palavra e não pelo que as pessoas falam. Nós vivemos pela palavra e não pelas experiências que a gente teve, ruins, e pelas boas que a gente tem. A gente vive pela palavra. A palavra é a sua bússola. A palavra é o seu GPS. Você confessa a palavra e aí você vai colher o que a palavra promete. Se você viver igual as pessoas estão falando por aí, você vai pedir mal e vai achar que não recebeu por qualquer motivo, mas não vai entender que é porque você está sem sintonia com o Espírito Santo. Então, o centro de tudo, buscar sintonia com o Espírito Santo por meio da leitura e da meditação na palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba essa palavra, permita que ela penetre no seu espírito, confesse a palavra, busque o seu Deus de todo o coração, adore ele, ganhe almas para Jesus, faça a vontade dele na sua casa e fora da sua casa. Tudo vai bem com você na sua vida. E jamais você será derrotado. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe derrota. Nós somos mais que vencedores. Derrota não existe na nossa vida. Nós superamos todos os problemas. Porque o nosso Deus, ele é acima de tudo. Ele está no céu governando. E nós temos o poder dele sobre a nossa vida. Estamos acima dos problemas. Os problemas vêm, mas nós passamos por cima. Deixa essa palavra fluir em você. O seu Deus te deu esse poder, o seu Pai te deu esse poder. Ninguém pode tirar esse poder de você. Apenas você pode abrir mão dele. Se você não viver conforme ele manda na palavra dele. Se você não aceitar as palavras dele, esse poder não vai fluir em você. Se você acolher a palavra, confessar a palavra e agir de acordo com a palavra, você vai liberar esse poder. E aí vai surgir dentro do seu interior a convicção de que tudo que você quer e tudo que você pede, você recebe. E você vai agradecer a Deus antecipadamente por tudo que você pede,
porque você agradece antes daquilo acontecer, porque você tem a convicção, ele me ouviu, e não apenas me ouviu, mas me atendeu, porque eu pedi conforme a palavra dele, que estava já entranhada no meu espírito. Receba, meu irmão, receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Se você tiver um pedido de oração, pode deixar aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário, Deus te abençoe, em nome de Jesus.